Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 16 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia. Petrobras reduz preços do gás de cozinha, gasolina e diesel. Queda do gás ultrapassa os 21% e da gasolina e diesel chega a mais de 12%. Mudanças fazem parte da nova política de preços da empresa. Luciana Colares de Holanda. O objetivo principal é a manutenção da competitividade dos preços da companhia, que agora tem como parâmetro o mercado nacional. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Lei de acesso à informação completa 11 anos. Presidente Lula anuncia mudanças que aperfeiçoam e dão mais transparência às ações do governo. E afirma que a informação é essencial para a democracia. Sem transparência não há democracia. E o acesso à informação, como direito fundamental previsto em nossa Constituição, precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. Tornar a arrecadação de impostos mais justa. E com isso gerar mais empregos e trazer mais desenvolvimento ao país. Vamos falar sobre as propostas do governo nesse sentido em uma entrevista ao vivo com o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Para realizar obras em benefício da população, financiar a prestação de serviços públicos, o governo arrecada impostos, contribuições e taxas. Do outro lado, o governo precisa corrigir distorções, tornar essa arrecadação dos impostos mais justa, para que as empresas e indústrias sejam mais competitivas, possam produzir e vender cada vez mais e assim gerar empregos e desenvolvimento. E que a cobrança de impostos de quem compra um produto ou contrata um serviço se torne mais simples e transparente. O governo vem trabalhando para aprovar uma proposta de reforma tributária que leve em conta todos esses fatores. Hoje nós vamos falar sobre os detalhes dessa proposta com o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Boa noite, secretário. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. E boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, vamos começar falando dos objetivos do governo com a reforma tributária. O que se pretende é simplificar o pagamento de impostos, aumentar a arrecadação ou tornar a divisão da carga tributária mais justas. Quais são os objetivos? Bom, a reforma tributária vai ter duas fases. Tem uma fase inicial agora que está em discussão no Congresso Nacional, que é a reforma dos impostos sobre a produção e consumo de bens e serviços. Vai ter uma segunda fase, que vai vir mais tarde, de reforma do imposto de renda da folha de pagamentos. O objetivo do governo nessas duas fases da reforma tributária é tornar o sistema tributário brasileiro mais justo e, ao mesmo tempo, criar condições para que o país possa crescer mais, gerando mais emprego e mais renda para toda a população. Nessa primeira fase, o foco é na reforma da tributação do consumo, que simplifica sim, mas vai muito além. Ele cria um monte de mudanças que permitem a economia brasileira crescer mais. Na segunda fase, o foco vai ser, sobretudo, na melhoria da distribuição da renda do Brasil através da mudança no imposto de renda. Agora, secretário, atualmente existem duas propostas de emenda à Constituição no Congresso, uma está na Câmara e a outra está no Senado. E um ponto comum aí é que elas prevêem a redução de tributos, a junção de vários tributos em um único ou no máximo 2 tributos. O senhor pode explicar para a gente como é que vai funcionar essa junção de tributos? Bom, hoje nós temos no Brasil 5 tributos muito complexos
que incidem sobre a produção e consumo de bens e serviços. PIS, COFINS e IPI, que são do governo federal, o ICMS, que é dos estados, e o ISS dos municípios. Esses tributos têm muitas distorções que acabam gerando problemas que fazem a economia brasileira crescer menos. O custo burocrático de pagar imposto no Brasil provavelmente é o mais alto do mundo por causa desses tributos. O litígio, a disputa entre os contribuintes e o fisco é altíssima. Nós estamos tributando exportações, estamos tributando investimento e com isso a economia cresce menos. E temos também criando várias distorções na forma da economia se organizar. A reforma tributária vai buscar substituir esses 5 tributos por 1 ou 2 impostos sobre valor adicionado, o IVA, que é o padrão mundial de tributação da produção e consumo de mercadorias e serviços, e ao fazer isso vai corrigir basicamente todos esses problemas que tem hoje, e o efeito disso é gerar mais emprego, gerar mais renda, a economia crescer mais. Isso também facilita, assim, simplifica para as empresas, por exemplo, pagarem imposto? Simplifica enormemente. Só para você ter uma ideia, uma empresa brasileira industrial de porte grande tem no mínimo 60 pessoas fazendo burocracia tributária. Uma empresa semelhante a outro país tem 5 pessoas cuidando de burocracia tributária. Nosso objetivo é aproximar desse padrão mundial e aí você libera as pessoas para poder fazer uma coisa que seja produtiva e boa para a sociedade e não ficar cuidando de burocracia sem produzir nada. E ainda tem uma outra questão, né, que são os sistemas diferenciados de recolhimento dos tributos, né, como o Simples, por exemplo, para pequenas e médias empresas, o MEI, né, para os microempreendedores individuais. Como é que ficam essas situações na proposta da reforma? Bom, na reforma tributária o Simples e o MEI serão mantidos, sendo que no caso do Simples vai se abrir uma oportunidade que não existe hoje, que é uma empresa que está no meio da cadeia, ou seja, uma empresa que vende para outras empresas, que ela possa entrar no regime normal de débito e crédito do novo imposto, e com isso para ela vai reduzir o custo para quem está comprando a mercadoria ou contratando o serviço dela. Então, na verdade, para o Simples e o MEI, ou fica como está, ou fica melhor do que está hoje. Secretário, tem uma outra ideia aí que está sendo encampada pelo governo, que é a de devolver parte dos impostos recolhidos para o cidadão, para o consumidor, por meio de um sistema de cashback, né, que seria numa simplificação aí, dinheiro de volta. Isso atenderia principalmente a população de baixa renda. O senhor pode falar um pouco mais para a gente sobre essa ideia? Então, a ideia do cashback é um sistema de devolução do imposto para os consumidores. Qualquer que seja o desenho do cashback, ele vai favorecer mais as famílias de menor renda do que as famílias de maior renda. O desenho exato ainda está em discussão, mas a ideia é devolver um imposto incidente no consumo, por exemplo, no consumo de alimentos ou de produtos da cesta básica para as famílias de menor renda. E a ideia é fazer isso muito rapidamente. Estamos estudando várias experiências internacionais, inclusive a possibilidade de poder fazer direto na boca do caixa, reduzindo, na hora que vai fazer o pagamento, já teria o cashback de volta diretamente no momento de fazer o pagamento. Mas a pessoa receberia esse valor ou ela receberia uma espécie de desconto em compras? Como é que ficaria? Pode ser os dois. Isso ainda está sendo discutido, mas ela pode ou ter um desconto na hora que está fazendo a compra, se a tecnologia permitir, e se aqueles lugares que têm mais dificuldade, em poucos dias, no dia seguinte ou 2 dias depois, ela receberia um crédito na conta do cartão do programa social. E como é que o governo pretende tratar as isenções, as desonerações fiscais, secretário? Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que tem hoje uma condição tributária diferenciada, vai ficar como? O governo pretende rever desonerações fiscais, mas a Zona Franca vai ser preservada. Ela é muito importante para o estado do Amazonas. O que o governo está discutindo é uma transição muito lenta para um novo modelo de desenvolvimento da região que explore melhor as vocações regionais. Mas uma transição que não vai gerar nenhuma turbulência e não vai gerar nenhuma insegurança para as empresas que já estão instaladas na Zona Franca. Então deve ser algo que não deve ser tratado agora no âmbito dessa reforma. A reforma só vai dar as diretrizes, mas nessas diretrizes, durante essa transição, o modelo da Zona Franca está garantido durante essa transição. Secretário, vamos falar de números? Com a reforma tributária, quanto é que o governo espera de crescimento econômico? Há alguma previsão já de impacto sobre a geração de empregos? Vocês têm esses dados? Bom, a expectativa é que a aprovação da reforma tributária aumente o PIB do Brasil em 12% a 20% a mais do que ele cresceria. Isso, na verdade, significa, só para ter uma ideia, 12% a mais no PIB, a preços de hoje, significaria que, em média, cada brasileiro teria R$ 460 a mais de renda por mês por conta da reforma tributária. A expectativa é que gere mais emprego, a projeção é de 7 a 12 milhões de empregos que seriam gerados, mas é importante explicar que isso não vai acontecer do dia para a noite.
A expectativa é que isso aconteça entre 10 e 15 anos, que é o prazo no qual a reforma tributária manifesta todos os seus efeitos. E como é que está a expectativa no governo em relação à aprovação da reforma? Com que cronograma vocês têm trabalhado? Bom, o governo está apoiando o Congresso Nacional na discussão da reforma tributária, optou por não mandar uma PEC e está apoiando o Congresso Nacional para construir a melhor reforma tributária possível para o Brasil. A nossa expectativa, que é a expectativa manifestada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, é aprovar na Câmara até o final do semestre legislativo, ou seja, meados de julho, e a nossa expectativa é aprovar no segundo semestre no Senado Federal, sempre respeitando o tempo do Congresso Nacional. Tá certo, nós conversamos com o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista e seus esclarecimentos aqui na Voz do Brasil. Eu é que agradeço o convite e uma boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A Petrobras anunciou mudanças na política de preços. Com isso, os valores da gasolina, diesel e gás de cozinha vão cair até 21% a partir de amanhã nas distribuidoras. Para trazer mais detalhes das mudanças, nós conversamos mais cedo com a repórter Luciana Colares de Holanda. Vamos ouvir. Oi, Luciana. A Petrobras anunciou que os combustíveis vão ficar mais baratos a partir de amanhã para as distribuidoras e também que vai cair o preço do gás de cozinha. Quais vão ser esses valores? Olá, Mariana. Olá.